Agora vamos falar sobre o sistema de numeração indarábico, né? Ou sistema de numeração decimal, né? Que se refere ao nosso sistema de numeração, né? Quem quiser acompanhar aí do livro, né? Módulo 1, página 120 a página 121, ok? Pessoal, esse sistema de numeração aí indo-arábico, né? Ele recebe esse nome porque ele foi desenvolvido pelo povo hindu, né? No caso aí pelos indianos, né? E o nome arábico graças aos árabes, né, que deram aperfeiçoada nesse sistema de numeração e ao mesmo tempo eles disseminaram, divulgaram esse sistema de numeração aí, tá bom? Por isso que ele tem esse nome, né, indo-arábico, né, ou sistema de numeração decimal, né? O nosso sistema de numeração ele possui apenas 10 símbolos, né, que são aí os algarismos, né, os números aí que a gente conhece, né, são símbolos na realidade, vai de 1 até 0, né, além disso, né, ele é um sistema baseado aí, né, de base 10, né, ou seja, a gente já agrupa esses números sempre de 10 em 10, né, fica muito mais fácil, diferentemente, por exemplo, do sistema de numeração maia, que ele é vigesimal, né, ele é contado sempre de 20 em 20, né, existe também a questão do valor posicional dos algarismos, né, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, se tratando, por exemplo, do sistema posicional, a gente tem assim, ó, por exemplo, o número 12 e o número 21, né? O que a gente nota, por exemplo, em relação ao número 2, né? Tanto nesse primeiro número quanto no segundo, que ele tem valores diferentes, né? De acordo com sua posição, né? Por quê? Porque aqui ele está na casa das unidades e aqui ele já se encontra, no caso aí, na casa das dezenas, né? Não dá nem para escrever aqui, né, pessoal? Aqui ele já se encontra na casa das dezenas, né? Então, ele vai corresponder de acordo com sua posição em relação aos números, né? Aquele algarismo ali, ele é posicional. Então, por exemplo, aqui ele vale apenas 2 unidades. Já nesse caso aqui do 21, ele equivale aqui, por exemplo, ó, a 2 dezenas, né? E 2 dezenas a gente sabe que equivale a 20 unidades, beleza? Então, o valor aqui, a posição do número, né, no nosso sistema de numeração, ele é importante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, para a gente não se perder em relação a esse sistema posicional, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí em relação a isso, beleza? Além dele ser um sistema de numeração posicional, né? Ele também tem a ideia do zero, exatamente igual dos maias, né? Alguns povos não tinham essa ideia aí do zero, né? Já o nosso tem, né? Inclusive a gente tem um símbolo para representar o zero, né? E esse zero indica uma posição vazia, né? Ou uma casa vazia, tá bom? Além disso, pessoal, a gente tem duas formas diferentes, por exemplo, da gente representar os números, né? Isso na matemática é chamado de decomposição, por exemplo, usando o princípio aditivo, né? Por exemplo, como que a gente pode escrever o número 425? De acordo com a posição dos seus algarismos, né? Lembrando que o 5 está na posição das unidades, né? Na primeira ordem, né? O 2 está na casinha ali das dezenas e o 4 está na casinha das centenas, né? Então, de acordo com o seu valor posicional, o 4 se refere a 400 unidades, né? Ou eu posso falar que são 4 centenas, né? Já o 2 ele se refere a 2 dezenas ou a 20 unidades e o 5 exatamente 5 unidades, né? Então, utilizando a adição, a gente consegue fazer uma decomposição do número 425, né? Que seria escrevê-lo de uma maneira diferente, né? Lembrando sempre, né, em relação à questão do valor posicional de cada algarismo. Além disso, pessoal, a gente também tem aqui a ideia do princípio aqui multiplicativo, né? A gente vai utilizar da multiplicação para a gente poder demonstrar para vocês aqui como que funciona a decomposição de qualquer número usando a multiplicação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo o número
237, né? A gente sabe aqui, né, pessoal, que o 237 aqui, em relação às suas ordens, a gente tem aqui a unidade, a dezena, né, e a centena. Usando a ideia, né, do princípio aí multiplicativo, né, na decomposição dos números, o 2, como ele está na posição da centena, então quer dizer que eu tenho duas centenas, né? Centena, né, pessoal, vem de 100, mais, né, o 3, né, refere-se ali às dezenas, então quer dizer que eu tenho 3 dezenas, né? Então vai ser 3 vezes 10. Já em relação ao 7, a gente tem apenas 7 unidades, né? Então vai ser 7 vezes 1, né? Então a gente está usando aqui o produto da adição, né? Para demonstrar mais uma maneira diferente da gente utilizar a decomposição dos números. Ou seja, o que é isso, professor? É simplesmente uma forma diferente de você reescrever o número, né? Você pode escrever ele dessa maneira e isso daqui recebe o nome de decomposição. E aqui eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem o princípio aí aditivo, né? Então, 2 vezes 100 são 200, mais 3 vezes 10, que são 30, mais 7 vezes 1, que são 7, né? Então, a gente tem ali o 200 mais 30 mais 7. Então, a gente tem aqui duas maneiras diferentes, né? Essa primeira aqui que usa multiplicação e essa segunda aqui que usa apenas, né, a adição, né? Essa daqui usa multiplicação e adição e essa aqui usa apenas adição para demonstrar para a gente como que a gente pode fazer uma decomposição aí de um número qualquer, né? Com isso, pessoal, acho que vai ficar mais tranquilo de compreender aqui como que eu fiz aqui com o número 333. Cada um dos três ali, né, da direita para a esquerda, é referente à unidade, dezena e centena. O primeiro 3 está na casinha aí das centenas, então vai ser 3 vezes 100, mais o segundo 3 está na casinha das dezenas, né, então vai ser 3 vezes 10, mais, e o último 3 está na casinha das unidades, vai ser 3 vezes 1. Né? Então, mais uma forma diferente aí da gente fazer essa decomposição do número 333, beleza? No caso, pessoal, quando a gente faz esses agrupamentos dos números aí, sempre de 10 em 10, eles recebem alguns nomes especiais, né? E tem os seguintes valores posicionais. Por exemplo, 1 representa, né, a casa das unidades simples, já o 10 representa aí, né, o valor posicional do primeiro agrupamento referente às dezenas, o 100 referente às centenas e o 1000 referente à unidade de milhar e assim por diante, né? 10.000 dezena de milhar, 100.000 centena de milhar e assim de forma sucessiva, beleza? Aqui agora eu vou mostrar para vocês um esqueminha para a gente representar o número 23.447.938, né? Só para demonstrar para vocês em relação à questão da ordem e da classe, né? Dos números, né? Então eu tenho um número ali, né? 23.447.938, onde eu consigo notar o seguinte, né? Em relação a esse número. O que dá para a gente notar? Dá para a gente notar o seguinte, né? Que entre o número 8, 3 e 9, né, sempre olhando da direita para a esquerda, a gente tem a primeira ordem que é referente às unidades, a segunda ordem que é referente às dezenas e a terceira ordem que é referente às centenas, né? Lembrando sempre que quando a gente tem três ordens, a gente consegue contemplar aí uma classe, né? Então eu tenho ali minha primeira classe que é chamada de classe das unidades simples, né? Então da quarta ordem aqui, referente aqui aos meus valores, eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, né? Juntando mais essas três classes, essas três ordens, eu vou possuir mais uma classe que é chamada classe dos milhares, né? E de sétima, oitava e nona ordem, eu vou possuir aqui também a classe dos milhões, né? Lembrando que é sempre a ideia de unidade, dezena e centena, o que vai diferenciar é as classes, né? A primeira vai ser classe das unidades simples, depois a gente tem a dos milhares, dos milhões, bilhões, trilhões e assim por diante, certinho? Aqui está uma forma aqui da decomposição desses números, só para vocês terem uma ideia, né? Como que foi feita a decomposição. O número é um pouquinho diferente, né? Muda alguns algarismos. Na realidade, um único algarismo, né? Ele é retirado, mas a ideia é a mesma, né? Então, primeiro ele dá unidade 8 vezes 1, que é uma única unidade.
O 3 está na casinha aí, né? Na segunda ordem, né, das dezenas. Então, vai ser 3 vezes 10. E assim por diante. Beleza? Valeu.